Portal Boca no Trombone está em Ponta Grossa, na região do Jardim Carvalho, para falar sobre um caso interessante, um caso que chamou a atenção, mas mais ainda, chamou tanto a atenção que trouxe a Ponta Grossa um dos maiores especialistas em ufologia do país. Ele é Edson e é também um apresentador, Enigmas e Mistérios. Também é bancário, mas não sou mais. Não sou mais? Agora já estou aposentado. Conseguiu? Aí, né? Graças a Deus. Oh, Agora só me dedico à ufologia. Marcos, prazer em te muito conhecer. prazer, Edson. E assim, não é a primeira vez que eu venho a Ponta Grossa, né? A gente já veio outras vezes pesquisar casos aqui. É uma região que volta e meia aparece o fenômeno ufológico, mas esse caso que aconteceu aqui no bairro Carvalho, né? Com a dona Marisa, é um negócio bem interessante, porque a criatura que ela viu é parecida com a criatura de Varginha, que eu fui um dos investigadores naquela época, em 1995. Mas dentro, e eu sei que você tem uma pesquisa muito grande relacionada ao ET de Varginha, inclusive você conseguiu um documento que um oficial do Exército fez, um desenho em primeira mão, que falava das 3 protuberâncias na cabeça. Que foi isso que a dona Marisa relatou aqui. Exatamente. Esse militar, ele escreveu pra gente, na época foi uma carta, datada de 22 de julho de 96. Logicamente o caso Varginha começou em janeiro, mas postergou ali vários meses, as pessoas vendo, capturando outras criaturas também, e houve uma operação no Rio Verde de Varginha, ali, Três Corações, aquela região, onde uma patrulha do Exército, da ESA, da Escola de Sargento das Armas, foi lá para tentar capturar essa criatura com essas protuberâncias na cabeça e o olho vermelho. Só que existe também na carta um detalhe interessante desse militar, que ele fala de uma patrulha de um amigo dele, que eles viram uma criatura peluda com os mesmos olhos vermelhos iguais, né? Então era assim, a gente sabia que tinha naquela época, operando ali, 2 tipos de criaturas, mas que ambas criaturas tinham aquelas protuberâncias na cabeça e o olho vermelho. Da diferença, para você que está acompanhando a gente agora, desses relatos, você me falou sobre 2 características, uma com pelo e a outra sem pelo. Inclusive a que a dona Marisa conta aqui em Ponta Grossa, que inclusive ela relata, e você vai ver daqui a pouco, que a personagem aqui de Ponta Grossa diz que teve contato físico. É uma pele fria de um ser de baixa estatura, muito semelhante àquilo que está acontecendo lá. Pelo que você está investigando, e por isso que você veio até aqui, tem elementos suficientes para contar que essa história é verdadeira? O que você conseguiu apurar? Olha, em termos assim do depoimento da dona Marisa, a gente encontrou bastante verdade no depoimento dela. E as características da criatura avistada aqui é bem similar ao que foi visto em Varginha, e não só em Varginha, né? Nós temos essas criaturas já sendo reportadas em Monte Alto, no interior de São Paulo, no Nordeste brasileiro teve alguns casos, inclusive na época lá de 96, e em outros locais do mundo também, por exemplo, no México, né, a gente tem algumas filmagens dessas criaturas. Então, perceba que essa característica dessas criaturas avistadas aqui em Ponta Grossa, elas são comuns já em outros casos. E independentemente de não ser uma tipologia mais ativa na ufologia, porque o mais ativo é aquele grey, né? Que é o cinzento, baixinho, cabeçudo, com olho preto. Essa tipologia da criatura de Varginha, né, com olho vermelho, ela corresponde a 5% dos casos de avistamentos mundiais. Legal. Gente, nós estamos aqui na casa que é da dona Marisa, ali naquele limoeiro é onde ela fala que fez o avistamento. E eu gostaria que você contasse um pouquinho, porque tem gente que está vendo a gente agora e não acredita, ou fala, não, isso não é verdade. Mas a gente também vai trazer daqui a pouco o relato do professor Dirceu Klemba, que tem toda uma ciência por trás. Então, assim, de forma muito reta, todas as vezes a gente fala olhos nos olhos de quem acompanha a gente. E eu queria que Edson Boaventura Júnior, um dos maiores especialistas em ufologia do Brasil e do mundo,
também compartilhando conhecimento, falasse sobre a parte científica, porque a gente falou sobre o limoeiro, o professor Dirceu colheu, por exemplo, evidências, uma gosma, pegadas. Fala um pouco sobre a parte científica. Isso, como eles trabalham na universidade aqui de Ponta Grossa, eles se articularam entre os professores ali e tentaram obter, dentro da medida do possível, né, do que eles tinham em mão de evidência, fazer algum tipo de análise química, análise científica, para ver se esses materiais pudessem evidenciar o relato, né, da dona Marisa. Então, eles já têm um trabalho, um relatório, que eles fecharam, mas não está totalmente fechado ainda, mas que já tem uma parte desses resultados, que é bem interessante de saber. É lógico que a pesquisa ela continua e certamente novos fatos serão agregados ao caso para a gente ter uma compreensão melhor. Bom, eu vou chamar para a conversa ele que trouxe essa ponte, atendeu primeiramente a dona Marisa, depois acionou a rede de conhecimento. Professor Dirceu Klemba, seja bem-vindo ao portal Boca no Trombone. Eu gostaria que, primeiramente, o senhor falasse sobre a oportunidade de nós termos em Ponta Grossa, não sei se você sabia, mas o professor Dirceu é colunista do portal Boca no Trombone. Opa! Ele trabalha com casos que têm chamado muito a atenção. Primeiro, uma honra pela primeira vez aqui nas imagens do Boca no Trombone receber Dirceu Klemba. E depois recebemos em Ponta Grossa, Dirceu, uma sumidade. Prazer é todo nosso ter recebido esse convite e fazer parte dessa parte de colunas, estar toda semana, dentro do possível, compartilhando conhecimento com o pessoal aí que acompanha o trabalho do Boca no Trombone, né? Então é um prazer enorme a gente poder estar compartilhando isso. Fiquei muito feliz de receber esse convite, né? E estar com a presença hoje aqui do Edson aqui em Ponta Grossa é uma valorização do nosso trabalho. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o caso da dona Marisa, porque, como você vai ver nas imagens, a dona Marisa queria chamar o exército, queria chamar a polícia, mas chamou o professor Dirceu. Dirceu acionou uma rede. Fala um pouquinho sobre como que está essa investigação científica a respeito do caso do ET no Jardim Carvalho. Bom, nós estamos desde o primeiro dia, das primeiras horas, estamos acompanhando esse caso. Então, o que nós fizemos? Fizemos uma coleta inicial de material que nós estivemos aqui. Fizemos uma pré-análise durante 9 dias. Reunimos diversos ufólogos do Brasil, apresentamos o caso a todos os ufólogos da época, né? E a partir daí houve um consenso de que o caso merecia levar à frente, porque até então a gente tinha uma certa dúvida se era ou não era. E a partir daí a gente começou a avaliar tudo o que estava acontecendo dentro das possibilidades que a gente tinha de fazer as análises, fazer as investigações, aí troca ideia com uma pessoa. Nossa, eu recebi bastante informações de muitos ufólogos do Brasil e do exterior que falaram, olha, verifica isso, veja isso, olha, essa dúvida que eu tenho, será que não é isso? Então a gente foi aprofundando. Então surgia uma dúvida, a gente corria lá, olhava, investigava, analisava, tem fundamento, a gente continuava, não tem, descarta. E aí foi um ano. No dia 11 de abril desse ano, a gente fechou o relatório, fez a publicação do caso, um relatório de 30 e poucas páginas, né? Esse relatório já saiu em uma revista. Agora o Edson vindo aqui, fazendo todo esse trabalho que está dando mais veracidade ao fato, né? Ele mesmo vai analisar as questões, né? Porque uma das questões que a gente colocou com muita tranquilidade foi a transparência do caso. Então, se em algum momento da situação a gente dizer assim, olha, não aconteceu nada, nós da mesma forma que nós estamos aqui falando, o que nós vimos, o que nós analisamos e tudo mais, a gente vai ter a simplicidade de chegar aqui e falar, olha, a gente esclareceu o caso, certo? Então nós não temos aqui compromisso assim de chegar e criar a situação, nós temos um compromisso com a verdade. Compromisso com a pesquisa. Okay. E isso é muito importante dentro da ufologia e dentro do que nós estamos analisando.
Edson, pelo canal Enigmas e Mistérios, você conhece muitas histórias. Eu primeiro queria pedir para você falar um pouco sobre o seu canal, sobre as suas investigações, sobre as suas andanças pelo Brasil, depois de Ponta Grossa vai continuar. Gostaria que você falasse com as pessoas, porque muitas vezes as pessoas falam, como aconteceu aqui em Ponta Grossa, quando se publicou esse primeiro caso, não, eu também vi, eu sei como que é. Gostaria que você desse um direcionamento para as pessoas. Nós temos um canal, né, onde a gente procura publicar vídeos de credibilidade, né, com análises científicas do fenômeno OVNI, até para moralizar a ufologia no Brasil. Lá estão disponíveis mais de 780 vídeos, né, já estão publicados lá. Então, quem tiver interesse, é só entrar lá no Google, Enigmas e Mistérios, e vai poder vislumbrar esse conteúdo maravilhoso sobre a ufologia. E, realmente, como você falou, a gente costuma fazer pesquisa de campo, né? A pesquisa de campo está na minha veia. E aí, esse ano de 2023, nós já estivemos, por exemplo, no Pará, fomos lá rever o caso da Operação Prato, né, aquele fenômeno da luz vampira. Tivemos em Minas Gerais, coletando mais alguns casos. Viemos aqui a Ponta Grossa, daqui a gente vai para Santa Catarina para investigar um caso de aparecimento de seres também, seres que têm uma espécie de capacete com antena, foram filmadas com essas imagens em câmera de segurança de uma fazenda lá. A gente vai estar entrevistando também as pessoas das outras fazendas para ver se viram alguma coisa diferenciada. E assim, a pesquisa ela não para. Dia 26 agora, de julho, nós teremos no Congresso Nacional uma audiência pública onde alguns denunciantes, capitaneados aí pelo David Grush, né, eles vão lá estar falando, né, e colocando provas pro público, pro Congresso Nacional, de que o governo norte-americano esconde naves inteiras, pedaços de naves e corpos não humanos. Então isso aí deve dar um bafafá imenso em termos mundiais. E nós acreditamos que esse reflexo depois dessa audiência pública deve chegar ao Brasil também. Então, se começarem a abrir as coisas, muita coisa que a gente tem nos arquivos militares, né, que são secretos, ultra secretos, como o caso Varginha, por exemplo, deverão começar a vir a público. Bom, nós vamos fazer uma divulgação aqui. Pode fazer, por favor, fale da revista. Então, nós temos também, sou co-editor da revista OVNI Pesquisa, que é uma revista também séria, onde a gente tem atualmente alguns consultores que são astrônomos, militares, né, e o pessoal da ufologia também, que tem trazido aí um conteúdo também de qualidade e matérias aí excepcionais sobre a ufologia. Eu tô, por exemplo, impressionado com essa chamada de capa. Como é que é o nome do camarada que trouxe? É meu filho, é o Arthur. Oi, Arthur. Muito obrigado, Arthur. Olha só, Fátima, o caso de Fátima em Portugal tem a ver com intervenção alienígena? Exatamente. Sério isso, gente? Tem dois pesquisadores lá, que é o Joaquim Fernandes e a Fina da Armada, que eles tiveram acesso à documentação no Vaticano, e acabaram escrevendo até livros comprovando que o Vaticano, que a Igreja Católica mentiu ou omitiu alguns dados e alguns outros dados ela alterou, ou seja, a criatura, né, aquela mulherzinha vista pelos pastorzinhos em 1917, ela na verdade tinha um manto quadriculado, uma espécie de capacete e uma bola luminosa nas mãos. Só que a igreja transformou a bola luminosa no coração de Jesus, o terço, aquela coisa toda, e os milagres continuam ocorrendo. Por quê? Porque é uma questão de fé, pessoal. Embora a origem desse fato seja ufológico, seja algo extraterrestre, na verdade os milagres vão continuar ocorrendo porque é uma questão de acreditar, de fé. É isso, é só lendo a revista OVNI. Essa é sua. Muito obrigado. Essa eu vou dar pra minha filha que adora. Então, e ela já tá olha, já tá falando. Como que as pessoas fazem? Peraí, vamos fazer a parte certinha. Amazon, porque nós estamos diante de um escritor. Fala um pouquinho sobre os livros, como encontrar os livros, e depois a gente vai encerrar com uma chamada, é claro, para esse caso que continua. Por favor. Então, eu tenho 2 livros escritos, estão na Amazon e também no Clube de Autores. Ou quem quiser também pode adquirir diretamente comigo. Entrando lá no Enigmas e Mistérios, tem um endereço onde você pode entrar em contato conosco e aí solicitar o seu livro também.
Bacana, olha que impressionante. Gente, canal Enigmas e Mistérios, Edson Boaventura Júnior, em Ponta Grossa, através de uma ação que começou com Dirceu Klemba. É isso aí, estamos juntos. E a pesquisa continua. A pesquisa continua e, é claro, aqui no Boca do Trombone você com certeza vai encontrar mais informações e outros casos. Depois a gente continua a conversa. E é assim, ó, se você viu um OVNI ou uma criatura, qualquer coisa aqui em Ponta Grossa, entre em contato aqui com o professor Dirceu Klemba. Na verdade, nós temos uma grande abrangência na região dos Campos Gerais. Tem um outro lugar que a gente não falou muito, mas o professor vai falar, sobre a região de Piraí do Sul. Tem muita coisa por lá também. Gente, nós voltamos em outro momento. Muito obrigado a você que nos acompanha. Até a próxima.